A traição. Enon penetrou os umbrais daquele portão e foi recebido pela amante, que se jogou em seus braços, dengosa e exigente. Deixou-se envolver naquele abraço para em seguida soltar-se, insatisfeito e irritado com a própria fraqueza. Lenita sabia como lidar com os homens e mantê-los cativos. Satisfazia todos os seus desejos, sem qualquer escrúpulo. Só não conseguira ainda separá-lo da esposa. Mas preferia manter oculto aquele relacionamento clandestino e dele tirar proveito. Preso àquele conúbio há 6 anos, ele vivia entre as duas mulheres. Procurava se libertar da amante, mas não era fácil. Lenita era uma mulher muito perigosa. A esposa, por enquanto, de nada desconfiava, pensava ele. Acumulava Lenita de presentes, satisfazendo suas exigências de concubina, quando esta o ameaçava contar a verdade à esposa. O pobre homem vivia com os nervos em frangalhos, constantemente irritado. A consciência lhe cobrava uma reparação. Você não deve ligar em minha casa, Lenita, pediu-lhe nervoso. Ora, não há outro meio de o encontrar? Foi Isis que atendeu seu recado, reclamou temeroso. Ah, meu querido, não diga. Então a Santinha, dizia em tom debochado, estava lá? Lenita, por favor, não fale nesses termos. Deixe-a longe de tudo isto, suplicou, tentando preservar a esposa. Estou cansada de suas promessas. Quero o meu carro, ameaçou exigente. Senão, você vai ver sua Santinha onde irá parar. E não havia tomado algumas doses de uísque e, com o temperamento alterado pelo álcool, ele deu-lhe um tapa no rosto violentamente. Tome, é isso que você merece, sua. Lenita não tolerava desaforos e atirou-se sobre ele como uma fera. Os dois rolaram no chão, mas ela sempre levava melhor, porque, mesmo brigando, tinha total domínio de suas vontades e, com sua faceirice de mulher experiente, e não cedia ao seu contato. Calma, você terá seu carro, disse tentando obter uma trégua. Com isso, suas forças físicas e genésicas chegavam ao limite, os nervos desgastados e sensíveis iam minando sua saúde. Lenita, fria e calculista, mancomunava-se com espíritos igualmente atrasados, através de médiuns ignorantes e interesseiros. Essa atitude infeliz atraía para ela uma aura escura, fruto de seus pensamentos maldosos e maliciosos. De origem estrangeira, conhecera Enon num hotel à beira-mar. Entre eles estabelecera-se rapidamente uma ligação. No princípio, os encontros eram fortuitos. Aos poucos, ela foi ganhando sua confiança e o convenceu a comprar uma casa em sua própria cidade, para facilitar sua convivência. Bem instalada, a concubina vivia às expensas dele, mas nunca se contentava, sua ambição ia sempre além. Enrodilhado cada dia mais nos devaneios sexuais com a estrangeira, cujo sotaque espanhol o irritava, não se sentia muito à vontade, mas ia levando aquele caso sem vislumbrar uma saída. Não desconfiava que sua esposa já estava a par de seu drama. O encontro. Lúcia recebeu o irmão profundamente feliz, cheia de saudades, colocava-o a par dos acontecimentos mais importantes, enquanto desempacotava os presentes que ele trouxera. Vendo o pacote maior, perguntou curiosa: Que embrulho é este, Kemi? É uma surpresa para Isis. A propósito, como eles estão? Estavam bem a última vez que os vi, disse dirigindo-se ao telefone. Vamos avisá-los de sua volta? Agora não, minha querida. Deixe-me descansar. Depois lhes falaremos. A conversa dos irmãos continuou animada, até o marido de Lúcia voltar do trabalho. Observando-os entretidos, Lúcia insistiu. Vou ligar para Isis agora. Gisel atendeu o telefone e gritou. Mãe, é Lúcia. Quem me chegou? Ela segurou o telefone, emocionada. Que surpresa agradável, Lúcia. Iremos assim que não chegar. Lúcia voltou-se para os dois, satisfeita. Pronto, está avisada. Kemi pediu licença ao cunhado e foi para o quarto se banhar. Antes guardou cuidadosamente o presente de Isis.
Mãe e filho aguardavam impacientes o marido para visitarem um amigo recém-chegado. Enon adentrou em casa tristonho. Seu estado não era bom. Notou a alegria da esposa. Onde vai tão animada? Esperávamos você para ir à casa de Lúcia, que me chegou e está nos aguardando. Ah, você não me parece muito bem. Aconteceu alguma coisa? Indagou preocupada. Não, Kemi deve ter muito para nos contar. Nesse ínterim, o telefone tocou e ele atendeu. Pronto? Seu semblante tornou-se sério. Respondia por monossílabos. Deixou o telefone no gancho, nervoso, e voltou-se para Isis. Não vai dar, apareceu um compromisso agora. Não tem importância, não. Nós o aguardaremos, disse calmamente. Mas ele, descontrolado, os nervos à flor da pele, quase gritou. Vão vocês, depois eu irei. Vendo-o assim tão nervoso, quis acalmá-lo. Não é necessário irmos hoje. Depois iremos todos juntos, refletiu, procurando a melhor solução. Não estarei faltando com o meu dever? A caridade começa dentro do lar, pensou. Vou preparar uma refeição. E encaminhou-se para a cozinha. Enon jogou a maleta no sofá, uma ruga de preocupação na testa. A atitude pacífica da esposa surpreendera-o. Adiaram a visita. Ela desconfiava do telefonema, mas calou-se. O valor da prece. Poderia recompensá-lo com seu carinho e atenção. Voltou da cozinha, aproximou-se dele, venceu a barreira e meigamente tentou distraí-lo. Assentou-se a seu lado, como há muito não o fazia, e o orou em pensamento. Meu Deus, auxilia o meu marido enfermo e necessitado, que eu consiga amenizar seus padecimentos. O apelo sincero atraiu uma entidade luminosa. Sob aquela ascendência moral, ele se relaxou. Desabotoou a camisa e deitou a cabeça sobre os joelhos dela. O clima, dentro do lar, tornou-se ameno. Enquanto ela penteava os cabelos dele com os dedos, continuava em prece. A pausa foi suficiente para restaurar seu equilíbrio. Isis, conhecendo a nova infidelidade do esposo, intuitivamente começou a modificar seu modo de agir. O certo era que ela não desejava uma separação entre eles, e redobrava sua vigilância dentro do lar, procurando cercá-lo de mais atenção e cuidados. Ele estava pálido e nervoso, agindo pressionado por algo que o aniquilava dia a dia. Rogava a seus protetores para agir coerente com os ensinamentos cristãos. Um perigo os ameaçava. Não sabia explicar-se, mas sua intuição a advertia. Talvez fosse a curva perigosa do seu destino que se aproximava. Era um momento decisivo aquele. Deveria lutar pela harmonia de sua vida conjugal. A vida dúbia do marido o desgastava totalmente. Tornava-se um joguete do sexo e da luxúria. Além de doente, endividara-se, gastando além de suas posses. Ao contrário de Lenita, a esposa o ajudava com seu parco salário de professora, economizando o máximo possível. Ele temia que sua ligação extraconjugal fosse descoberta, pois as ameaças da amante tinham como alvo seu casamento. O destino, porém, já tecia o desfecho da constrangedora situação. Isis aguardava o desenrolar dos fatos, com prudência e sabedoria, certa de que nada estava acontecendo à revelia do pai. Amava o esposo fraternalmente, sem o ridículo sentimento de posse, diferente das mulheres que se julgam donas dos maridos e vivem a reclamar seus direitos. Traída, não competia com a outra, recuava. O marido, afinal, lhe dera o lar e um filho. Julgava-se também uma traidora com o coração preso a Kemi. Culpava-se, mesmo sabendo que jamais teria coragem de macular os sagrados laços do matrimônio. Mas não encontrava forças para superar a grande atração magnética que sentia por ele e compreendia a atitude do esposo. Compadecia-se da situação de ambos. Sem cobranças, agia diplomaticamente naquele delicado problema. Nos refolhos de sua alma guardava a certeza das culpas pretéritas,
procurando se redimir dos sofrimentos de que fora causadora. Sob o influxo daquela ternura, Enon a serenou. As nuvens de contrariedade foram se dissolvendo ao toque de seus dedos. Ísis, naquele momento, doara-lhe um passe magnético, auxiliado pela entidade iluminada. Seu lar conquistara esse auxílio graças ao culto cristão que mantinha semanalmente. Meia hora transcorreu. O marido, menos acabrunhado, resolveu saudar o amigo recém-chegado, adiando o inesperado encontro. Segunda parte. Uma pausa. A vida cobra caro os desvios de outrora, e o espírito retorna junto àqueles que prejudicou para o devido ajuste. O espírito só progride se saldar as dívidas anteriores. Esta é a lei. Recuemos, portanto, à segunda metade do século XIX, ou melhor, aos relatos da penúltima encarnação de Ísis e Queme, e alguns dos personagens dessa história. Século XIX, segunda metade. 1872. Paris borbulhava. As artes desabrochavam na música, na literatura, nas invenções científicas e descobertas de subido valor para a humanidade. Principalmente na pintura. Um certo frenesi contagiava, marcando sobremaneira esse período. Vários pintores desceram ao palco terreno para com sua arte enfeitarem os museus com seu colorido e extravagâncias. Foram os impressionistas o grande destaque na história da arte. O país passava por uma grande humilhação devido à Guerra Franco-Prussiana. Apesar das sérias crises sociais e políticas que o Grand Monde atravessava, as ideias espiritualistas assintosamente influenciavam os gênios artísticos. Allan Kardec, o codificador, apesar de falecido, também era motivo de polêmica nos meios intelectuais e artísticos. Diversos gênios da ciência ajudaram a alicerçar a doutrina espírita com suas experimentações. O espiritismo ganhava credibilidade, embora seus opositores tentassem abafar a grande verdade. Cientistas e pensadores famosos atestavam a veracidade dos fenômenos espíritas, como Gabriel Delany, William Crookes, Camille Flammarion, numa época em que a descrença tomava conta do pensamento humano. Graças às publicações de Allan Kardec e outros escritores adeptos de seu pensamento filosófico, o mundo espiritual tomou consistência e sua influência beneficiou as artes em geral. Os artistas plásticos, bafejados pela espiritualidade, sentiram-se inclinados a criarem um gênero de pintura mais dinâmico, voltados para a natureza. Buscaram extravasar suas almas, retratando o cotidiano como se quisessem dar vida a um momento frugal, eternizando-o em suas telas. Entretanto, foi na capital das artes, a movimentada Paris, onde viveu o mais intenso clima do pensamento intelectual da segunda metade do século XIX. Vários gênios da pintura reencarnaram nesse período, em diversos pontos do globo, e trouxeram para a humanidade sua valiosa colaboração. Dentre os pintores impressionistas, destacaram-se Renoir, Manet, Van Gogh, Claude Monet, Toulouse-Lautrec e outros mais. Seus nomes respeitados figuraram na história da arte, enquanto valiosos talentos permaneceram no anonimato, embora tivessem igualmente contribuído com suas telas para a grande conjuntura em 1874. Sociedade Anônima dos Artistas, Pintores, Escultores e Gravadores. Motivo da polêmica e longa repercussão nos meios culturais. Lamentavelmente, nesta época, muitos museus e bibliotecas foram parcialmente destruídos e alguns desapareceram durante a guerra. Reportemo-nos, entretanto, a alguns personagens que figuraram anonimamente na época dos impressionistas e depois reencarnaram no Brasil. O casal Doré. O casal Doré passeava com sua linda filha Perla pela esfuziante Paris, rumo aos boulevards.
onde pintores costumavam, aos domingos, pintar em suas telas junto ao público transeunte. Doré conduzia a bela esposa, de braços dados, passeando garbosamente com sua filhinha de 4 anos, segura em sua mão esquerda. Distraídos, observavam o público, cumprimentando algumas pessoas, pois tratava-se de Paul Doré, conhecido médico. Ao passarem pelas campinas e por entre os transeuntes, Perla tropeça em um pedaço de madeira e fere o joelho. Vendo o sangue jorrar, manchando seu bonito vestido azul, assustada, põe-se a chorar. O acidente da menina atraiu algumas pessoas. Paul Doré deu-lhe os primeiros socorros, com um lenço, estagnando o sangue, enquanto Anne-Marie, sua esposa, tentava acalmá-la, um tanto atemorizada com o inesperado episódio. Paul carregou a filhinha para a sombra de uma árvore, em busca de um banco, enquanto sua esposa apanhava do chão as suas sombrinhas e sacolas caídas na relva. Nesse exato momento, alguém atentamente observava a cena. Atraído pelo choro da criança, aproximou-se também e se inclinou para auxiliá-la a recolher seus pertences. Foi quando seu olhar se cruzou ao de um homem claro e porte atlético. Ao pegar a sombrinha, a mão dele segurou a sua, fortemente. Anne-Marie Doré estremeceu toda. Um arrepio percorreu-lhe a espinha dorsal. O olhar daquele desconhecido penetrou-lhe na alma, fulminando-a. Por um momento sentiu o tempo parar. Seu coração parecia saltar do peito. Recobrou-se da emoção, agradeceu ao desconhecido e correu para a filhinha, que ainda em prantos soluçava no colo do pai. O que foi, querida? Vistes um fantasma? Estais branca como a neve. É o susto, Paul. Voltou-se para a filha, que ainda chorava, e procurou acalmá-la. Seu coração batia forte. Apavorada, olhou para trás e o homem continuava olhando-a, parado. Perturbada, apressou-se com o esposo. Tomaram uma liteira e voltaram imediatamente para casa. Depois desse episódio estranho e marcante, em abril de 1872, Anne-Marie nunca mais teve sossego. Buscava na natureza o refúgio para se acalmar e afastar do pensamento aquele olhar penetrante, que despertava em sua alma algo longínquo. Instintivamente, voltou àquele lugar algumas vezes, na esperança de reencontrar os olhos que tanto a perturbaram. O pintor. Determinado dia, passeava pelo parque sozinha quando ouviu, ao longe, alguém debruçado sobre um cavalete, pintando uma paisagem. Ali estava o objeto de sua procura. Aproximou-se vagarosamente. Era Pierre Malpier, um pintor extravagante e boêmio que vivia nos arrabaldes de Paris. Permaneceu chumbada ao solo, olhando-o enquanto pintava. Era muito estranho. Tinha a nítida sensação de que o universo parara naquele instante. O pintor, instintivamente, captando sua presença, virou-se e sorriu. Gostas? Recobrando-se do enlevo, respondeu-lhe. Adoro pintura. Nós já nos vimos, disse ele, olhando-a longamente. Como está tua filha? Perla está bem, obrigada. Conversaram banalidades sobre o acidente daquele dia em que se viram pela primeira vez. A jovem senhora, impressionada, ficou horas entretida com o estranho, esquecendo-se de sua posição social e deveres. Profundamente atraída por ele, Anne-Marie deixou-se levar pela leviandade de um flerte passageiro, em moda na época. A vida mundana e frívola de Paris facilitava sobremaneira os encontros extraconjugais, muito em voga, apesar dos mexericos. Nos salões, tais assuntos já haviam se tornado corriqueiros, tido como um modismo natural. Desde esse dia, Pierre e Anne passaram a se ver, mudando sempre o cenário de seus encontros. O idílio entre ambos começou e se transformou em avassaladora paixão. A paixão, atraída pela excentricidade de Pierre, era sensível ao seu assintoso cortejo, deixando-se envolver no redemoinho das paixões que solapavam os lares e dizimavam as famílias mais tradicionais. Entre os dois nasceu uma atração tão forte e arrebatadora que ela,
irresponsavelmente tornou-se sua amante, descuidando-se do esposo e da filha de 4 anos. Tudo fazia para estar com o pintor. Inventava as mentiras mais infantis para sair a seu encontro. Não se incomodava com os falatórios dos vizinhos e amigos do casal. Paul Doré, entretanto, de nada desconfiava. Ocupado com as obrigações sociais e médicas, percebia a mudança da companheira, mas não suspeitava ainda de uma traição generalizada. Anne-Marie tentou levar a vida dúbia por alguns meses. Infelizmente, não conseguiu mais suportar o peso da pressão que Pierre fazia para tê-la todos os dias. Acabou finalmente abandonando o esposo e a filha, apenas com um bilhete, onde dizia que ia morar com uma velha amiga, pois não tinha coragem suficiente para lhes dizer a verdade. Suspeitando de uma traição conjugal, Paul Doré, ao ler o bilhete, adivinhou que por trás daquela atitude havia a presença de um outro homem. Para a leviandade da esposa não havia perdão. Apuraria os fatos primeiro, depois tomaria as devidas providências. O duelo seria fatal. Anne-Marie, levada pelo arrebatador envolvimento, jamais poderia imaginar o que sucederia após sua fuga impensada. Agia cegamente ao impulso da paixão que lhe custaria, doravante, um longo caminho de sofrimentos. Ah, se as pessoas tivessem a capacidade de vislumbrar o futuro, muitos erros poderiam ser evitados. Necessário se faz o esquecimento temporário para que as lições sejam repetidas e aproveitadas. O desenvolvimento do aluno está justamente nesse momentâneo esquecimento de uma existência a outra. Somente assim atestará seu grau de adiantamento moral, face aos erros cometidos outrora. Os amantes fogem para Bordeaux, cidade natal de Pierre, onde possuía uma pequena casa, mistura de ateliê e bangalô, perto do cais. Pierre era demasiadamente excêntrico e boêmio para proporcionar tranquilidade a uma mulher. Anne-Marie jamais teria em sua companhia a vida segura e digna que Doré lhe ofereceu. Acostumada ao luxo, começava a estranhar a vida difícil e incerta com Pierre. Mesmo assim, ela o preferia ao luxo de antes. Perla. Os fatos continuaram. Paul Doré, apaixonado pela esposa, vendo-se abandonado de forma vil e traiçoeira, tornou-se neurastênico e cruel, desacreditando de tudo. Não se sentia encorajado a tomar qualquer atitude contra eles. Envergonhava-se daquela tragédia que havia, de repente, mudado o rumo de sua vida. A pequena Perla, sem compreender o desaparecimento da mãe e o estado do pai, abandonada em mãos de empregadas, sofria a ausência do aconchego materno. Adoeceu e, num processo galopante de anorexia nervosa, desencarnou prematuramente, alguns meses após a fuga da mãe. A desolação e a revolta aniquilaram o desventurado Doré. Ao tomar conhecimento da tragédia, Anne-Marie chorou desesperadamente a perda de sua filhinha. Ficou prostrada por muitos meses. Duplamente culpada, Anne não tinha paz. Os amantes levaram uma vida promíscua de bar em bar. Endividados, passavam por dificuldades seríssimas. Em Bordeaux, sabem que as perseguições do esposo não cessavam. Paul Doré, completamente desequilibrado pela perda da filhinha, queria, a qualquer custo, encontrá-los e vingar-se. Anne-Marie temia o encontro entre Paul e Pierre. Os amantes. Nessas circunstâncias infelizes, Anne-Marie engravida-se de Pierre. Desorientada com a inesperada gravidez, resolve abortar seu rebento para não complicar sua vida com o amante. E, às escondidas dele, comete o infame delito. Pierre desconhecia sua gravidez e o gesto impensado. Vendo-a pálida e acamada, pensou tratar-se de um mal-estar passageiro. Esse fato permaneceu oculto e Anne-Marie, mais uma vez, endividou-se com a lei. Viviam num cubículo, nas maiores privações materiais. À noite, tomavam vinho quente até se embriagarem e comiam pedaços de queijo fresco para amenizarem a fome. Ficavam horas olhando o crepitar do fogo na lareira e, entregues à sua paixão,
totalmente embriagados, e ali mesmo adormeciam sobre o velho tapete. Pierre Malpier, entregue à sua arte, era auxiliado por um amigo, também pintor, que, compadecido de sua situação, levava seus quadros para expor em Paris, e era com esse pouco dinheiro que eles sobreviviam. Pierre se inspirava no cais, sentava-se à margem do Garona, onde passava horas e horas contemplando a natureza. Amava Anne, mas apreciava a solidão e a deixava sempre só, regressando ao lar muito tarde. Havia dias em que ele não saía, permanecia entregue à sua pintura, retocando suas telas iniciadas em meio à natureza. Para não despertar suspeitas, colocava em seus quadros um pseudônimo, pois temia ser localizado por Doré. O pseudônimo era mudado diversas vezes para não levantar suspeitas. Anne-Marie compreendia o gênio artístico de seu amante, preenchia o vazio de sua vida com a leitura de autores como Dumas, Zola, Victor Hugo e periódicos que lhe chegavam esporadicamente. Divertia-se em opinar sobre as telas de Pierre. Aprendeu com ele algumas técnicas de sua arte e juntos pintaram algumas telas, formando um concerto de cores a quatro mãos. Quando Pierre se isolava para expandir sua criatividade, ela desafogava suas mágoas, escrevendo seus sentimentos num diário. Por 9 anos viveram assim, até Pierre adoecer, vítima de sua vida boêmia. Sucumbiu em 1882 a uma tísica pulmonar, nos braços dela, a única mulher que ele amou de fato. Anne-Marie Doré, envelhecida prematuramente como Malpier, adoeceu. Sua consciência a acusava constantemente pelo desenlace da filha e o aborto praticado. Sozinha, sem ninguém para acudi-la, passava as noites gemendo em seu quarto. Victorien, o amigo. Um dia, Bernard, o amigo de Pierre que os ajudava na exposição de seus quadros, visitou Anne-Marie, acompanhado de Victorien, um amigo residente em Bordeaux, também pintor. Vendo-a naquelas condições subhumanas, compadecido, deixou-lhe algum dinheiro e pediu ao amigo Martin Victorien para acompanhar a situação de Anne, pois ele cobriria as despesas necessárias para que nada lhe faltasse, nem remédios nem alimentos, em consideração ao pintor falecido, cuja arte ele admirava. Victorien conhecia de perto as dificuldades últimas do casal. Conduído da situação da doente e infeliz Anne-Marie, passou a visitá-la mais a miúde. O Espiritismo, com o desaparecimento de seu codificador e graças ao seu grande exemplo, adquirira muitos adeptos. Dentre seus defensores estava Victorien. Sua adesão ao Espiritismo se deu através do convite da senhora Amélie Boudet para assistir a uma conferência do gaulês Leon Denis. Ficou encantado com o grande orador e escritor, cujas palavras transformaram para sempre sua vida, sob a ótica espírita. Victorien, sem perder tempo, transmitiu a Anne-Marie aquelas ideias esplêndidas e claras. Solitária em seu leito de dor, trazendo a consciência turbada pelos deslizes, felizmente conheceu as verdades espirituais. 2 anos se sucederam após a partida de Pierre. Sem forças para continuar, o corpo minado, mas a mente lúcida, voltou-se para a religião e fez dos ensinamentos cristãos a apoteose de seus derradeiros dias. Período em que o remorso e a solidão ralaram sua pobre alma no cadinho purificador do arrependimento. A filha não mais existia. De Doré nunca mais obtivera notícias. O feto arrancado violentamente de suas entranhas, o amante Pierre que lhe parecia em sonhos. Seu coração temia e a alma sofria as investidas das trevas. Somente na presença de Victorien encontrava lenitivo. Quando o amigo saía, tornava a ficar só com a sua consciência. Pierre vinha em sonho. Seu espírito não a consolava, trazia-lhe muito desespero. Junto dele aparecia uma sombra que suspeitava ser o rebento abortado. Agora, às vésperas da morte, ela ouvia como alguém que lhe destruíra o lar.
Em seu delírio, culpava-o e o evocava, naquela obsessão que os unira. Victorien chegava pontualmente no mesmo dia e na mesma hora, como um ritual. Sensibilizava-se com seu sofrimento, conhecia sua paixão por Pierre, agora transformada em acusações. Alentava-a, incutindo em sua mente o perdão e o arrependimento.